mitos e mistérios. Este microbiota intestino-cérebro, esse assunto que pulsa nos nossos corações, dessa conexão entre multiespecialidades em prol do nosso paciente, para que essas doenças da interface do cérebro e do intestino sejam desvendadas e sejam melhor tratadas. Estou aqui com o mestre Kalil para saber, afinal, Kalil, o que é um psicobiótico? Bom, olá, Fábio, prazer poder estar aqui novamente, que bom, né? E que bom poder esclarecer essas questões, porque o nome probiótico, ele já é todo mundo já entende, conhece, né? Domínio público. Por que esse termo psicobiótico? Porque ele tem uma ação específica nos quadros mentais. O que a gente sabe? A gente sabe que, ao longo do tempo, quando eu pego pacientes que estão com uma disbiose, eu vou lá olhar e esse paciente tem marcadores inflamatórios aumentados, por exemplo. Isso é bem interessante. Se eu pego pacientes e eu submeto o ratinho, eu vou submeter a um infarto agudo do miocárdio. Eu submeto um ratinho a um infarto agudo e eu vejo todas as citocinas inflamatórias aumentarem. E aí eu pego esses medicamentos específicos, como Bifidobacterium longo e o Lactobacillus helveticus, quando eu associo os dois e coloco nesses ratinhos, a resposta deles a um infarto é menor do que esses outros que não estão tomando os psicobióticos. Então, eu sei que quando eu causo um infarto, eu tenho um aumento de citocinas, mas se ele estiver protegido por lactobacilos e bifidobactérias, dessas cepas, dessas famílias, eu conseguiria uma resposta inflamatória menor e, portanto, com uma repercussão clínica menor. Isso eu posso ver com pacientes que estão com dores crônicas, que isso também aumenta as citocinas inflamatórias. Eu preciso ver isso também com pacientes que estão em insônia, pacientes que têm ansiedade, que têm depressão. Por exemplo, pacientes que têm depressão, eu consigo mensurar marcadores inflamatórios para eles hoje. E o paciente que tem marcador inflamatório aumentado, esse paciente tem um risco de se tornar mais difícil o tratamento, ele responde menos ao tratamento antidepressivo e ele também tem um risco de cronicidade maior. Então, se eu diminuir a inflamação desse paciente, eu estou dando uma perspectiva, um prognóstico muito melhor para ele. Então, esses são dados clínicos bem evidentes. E é aí que entra o psicobiótico. Eu introduziria uma cepa de uma família específica que levaria a uma diminuição desse estado inflamatório frente aos quadros mentais. Por isso o nome psicobiótico. Então, eles são cepas que têm conjugadamente uma ação muito interessante em ansiedade, em depressão e em sono. E também em agitação psicomotora. Então, isto daria uma melhora muito grande do estado mental do paciente. Não são todas as cepas que têm isto, não são todas as famílias que têm isto, e a gente sempre tem que olhar quais que têm respaldo na literatura. O que é que alguém realmente me mostre que esta cepa tem uma ação específica em diminuir a inflamação. Então, é isso que a gente gostaria de estar encontrando como resultado do uso do psicobiótico no meu paciente. E a gente tem isso com alguns psicobióticos especificamente que tenham lactobacilos helvéticos e Bifidobacterium longo. E é interessante, Kalil, quando usamos essas duas cepas, nós temos que lembrar e principalmente passar para o paciente que isso é uma suplementação. Sem dúvida. Nós estamos acrescentando para ele mais uma metodologia de melhora na qualidade de vida e de bem-estar. Isso tem que ser usado de uma forma mais prolongada e assim, essa é uma medicação que deve ser escolhido um horário para manter sempre a utilização. Alguns trabalhos preferem após o almoço, outros trabalhos preferem à noite, mas sempre lembrar que é um comprimido ao dia, utilizar esse daí por um tempo prolongado e mensurar. Assim como na ansiedade, na depressão, a gente utiliza um ansiolítico, antidepressivo e mensura como está sendo a resposta do paciente. Como é que o paciente está respondendo? E aí eu sempre gosto de avisar o meu paciente como é que está a sua vida.
Como você está se sentindo? Então, como é que está essa transformação na sua vida? Isso daí é interessante, que gradativamente nós vamos ter uma ideia. E talvez seja a melhor metodologia de avaliar se o probiótico, se o nosso psicobiótico em questão está realmente atuando ou não. Nós temos hoje essas duas cepas já de algum tempo na experiência clínica brasileira e que cada vez mais tem empoderado, principalmente por esses grupos de neurogastroenterologia, pelo uso clínico e como está tendo resposta clínica, e principalmente no lado multidisciplinar. Lembrar que não é um remédio para o paciente. Nós estamos acrescentando um dado para melhorar a qualidade de vida, sem um efeito adverso, adicional, e principalmente que pode melhorar mais, saber dos sinais de alerta e principalmente trazer esse paciente para uma condução clínica. Eu tenho uma sensação que se o professor Pontes estivesse vivo, estivesse ouvindo isso, ele ficaria extremamente feliz, porque isso é o que ele desejava de todo médico, que a gente pudesse ouvir ao paciente, melhorar a qualidade de vida do paciente, entender o paciente como um todo. Então, um grande tributo ao professor Pontes. Sempre, sempre, sempre. Eu não o conheci, mas desde as conversas com o mestre Viebig, eu realmente pude entender o quanto que ele deixou de legado. Isso que nós possamos, com essa nova onda da Neurogastro, passar esse legado para cada um de vocês, possamos impregnar nos mais novos o cuidado, aquele que está no clínico, o gastro que está começando. Pare! Vamos deixar de fazer essa medicina, essa fast medicine, e vamos fazer uma medicina do acolhimento, que nós podemos transformar e melhorar muito a qualidade de vida. Sem dúvida. Além do psicobiótico, o médico ainda é o melhor tratamento para esse paciente. Sem dúvida, sempre. Um forte abraço. Convidamos a vocês para esse grande debate, o circuito de debates, que vai estar tratando de fatos e mistérios do eixo microbiota intestino-cérebro. Acompanhem nossas redes, compartilhem esse canal, vão lá, dê um sininho para que mais e mais pessoas sejam impactadas com esse movimento em pró do nosso paciente. Até lá.